Olá, o vídeo de hoje traz um tópico muito interessante, né, que é o RunPod Flash. Para deixar claro, eu não tenho nenhuma afiliação com a RunPod. Pode ser que eu coloque o meu link de afiliado nos comentários, que se você se cadastrar lá, eu ganho uma quantia. Não lembro exatamente o valor, mas eu não estou ganhando nada para fazer esse vídeo. Estou falando mais pelo aspecto científico, técnico mesmo, né? Então, o que seria esse RunPod Flash? Seria um serverless de GPU. Para quem está acostumado com programação, você tem o conceito de serverless, que provavelmente tenha sido introduzido pela Amazon e pelo Google Firebase e Firestore, que é você poder criar aplicações sem você configurar um servidor, né? Então, por exemplo, do Firebase e Firestore, você tem lá o Backend as a Service, você só escreve uma função, começou com JavaScript, mas suporta em várias linguagens, principalmente o pessoal usa Python, né? E aí você faz o deploy daquela função para um servidor, que ele faz o escalonamento automático. Se tiver muitos usuários, ele sobe para mais, como pode dizer assim, não é um servidor, né, mas umas cópias assim, né, que pode atender mais usuários em paralelo, para 2, 4, 6, 8, e você paga pelo que você usa. E então a gente vê que a RamPod trouxe esse mesmo conceito. Só para recapitular rapidamente, o que é a RamPod? É um lugar que você aluga GPUs e paga por preço delas por hora, mas você paga a nível de acho que segundo, se eu não me engano. Então cada GPU é um modelo da NVIDIA, né? Que ele tem um nome, que vai ser a tecnologia que está sendo usada, porque não é só quanto ela tem de VRAM e quantas vCPUs, né? A tecnologia dela vai definir o desempenho. Então você vê aqui que você paga nível de segundo, dá tipo às vezes um décimo de centavo por segundo, dependendo do modelo. Ou você pode pagar por hora, que vai das mais simples, como essa daqui, RTX Pro 6000, que é $1,89, que daria quase uns R$ 10 por hora. Mas tem umas mais caras que, que você vai ver que custam aqui $8. Eu achei que tinha umas de 20, mas eu tô vendo aqui, o mais caro tá 8. Eu achava que era maior. Mas já dá 4 vezes maior, né? E por que que isso aqui é interessante? Você criava uma imagem Docker e você faz o deploy do seu HomePod, né? Que é esse conceito aqui, o pod, a cápsula. Aí aqui, como eu falei, tem a lista das CPUs que eles suportam, vários modelos. E eles também, você pode comprar armazenamento, né? Que aí você paga ali 10 centavos por giga por mês, um preço razoável. Que você tem que baixar os seus modelos de IA, né? E eles também têm os endpoints públicos, né? Aí dizendo que o armazenamento tem as zonas, dependendo em qual continente está localizado. Ele é compatível com o S3. Aqui está com um preço um pouco diferente, tem que olhar com calma aqui, né? Aqui está marcando 7 centavos e depois de mais de 1 tera, 5 centavos. Aí está explicando tudo com calma, você pode olhar no site de documentação. Mas o que que eu quero dizer aqui assim? Aquele dali dá trabalho. Você tem que pegar e configurar, fazer sua imagem Docker e fazer o deploy, e você tem que iniciar e parar a máquina. Dá muito trabalho. Aí eles têm os endpoints públicos, que eu fiz um vídeo também explicando do Whisper, né? Que acaba saindo bem mais caro se você for rodar local ou até pagar pela API. Mas ele é muito conveniente, só passa sua API aqui, então você pode gerar imagem, vídeo, fazer transcrição, texto no endpoint público, que você não precisa configurar nada. Aí por que que o HomePod Flash é super interessante? Porque ele é um SDK em Python, você escreve o seu código, você escolhe qual GPU você quer, você passa a sua API key, e aí você vai passar quais são as dependências que seu código Python quer, né? E você faz o deploy. Quando você faz o deploy do seu código, ele vai subir um servidor local, mais aquele endpoint que você criou especial, como você põe uma anotação Python aqui, né? @endpoint, ele vai rodar na nuvem. Então, quando você acessar aquele endpoint da sua máquina, ou se você fizer um deploy na nuvem pública, né? Nem está usando o exemplo aqui localhost. Ele vai acessar lá na nuvem, ele vai criar o serverless, vai atender requisição e dar a resposta.
Aí você pode configurar, se você quiser ter um mínimo de 0 workers, então você não está pagando nada, só paga quando você usa. Aí ele tem o tempo dele ligar e dele desligar, né? Porque você tem que provisionar o sistema. E se for uma IA diferente que você queira usar, porque aqui ele só faz uma multiplicação simples usando Torch, né? Você tem que ligar a um volume de internet, que esse volume você está pagando enquanto o dado está lá, como mostrei para vocês ali, os 10 centavos por giga por mês, né? E aí lá vai estar a instalação, os arquivos. Mas ele é muito mais conveniente que você não precisa de Docker. E para ilustrar para vocês, tem esse repositório dessa pessoa aqui, a Wolf81, no GitHub, que ele criou um repositório RAMPod Flash Nemotron, que o Nemotron é um modelo aberto da NVIDIA. E aí ele explica no final os preços, né? Eu não lembro se eu joguei numa LLM ou simplesmente li aqui. Mas basicamente ele está dizendo assim, se você rodar esse daqui todo o tempo, eu não estou achando que se ele escreveu isso ou se eu fiz o cálculo por mim mesmo. Mas um custo estimado, se você montar um setup parecido, se você for lá comprar as placas, que já é difícil de achar, né? Porque elas não estão muito no mercado, tá faltando. E você gastaria, eu estimo que você gastaria uns 100 mil reais para montar um setup bom, sem contar o custo da energia elétrica. Então, pelas contas que eu tinha feito, dava 8 anos para você pagar um setup. E aí você pensa assim, em 8 anos vai ter GPU melhor e mais barata, se a tecnologia continuar evoluindo. Então não vale a pena muito você comprar. Porque aqui você pagando por hora, 10 reais por hora, se você paga só o tempo que você usa, fica muito mais barato. E você pode. Aí a pessoa pensa assim, tá, mas por que eu vou querer usar isso? Bom, você pode usar por questão de privacidade, que você não está mandando seus dados para a OpenAI ou para o Anthropic. E você pode usar modelos como o Qwen ou outros do DeepSeek, Minimax, modelos diferentes que não são só de LLM, você pode usar modelos de geração de imagem, de vídeo, aí você pode pôr modelos sem censura, você pode pôr modelos geradores de música. Então ele está explicando aqui que estimando que você vai usar 100 gigas, pagando 7 centavos por giga por mês. Então ele está estimando que você vai gastar 7 dólares por mês, sem contar a GPU, isso vai dar uns 40 reais só de armazenamento. Aí, se você usar 8 horas por dia, em 22 dias de trabalho por mês, essa GPU mais fraca, que é a RTX Pro 6000, que ela dá para usar um modelo Nemotron, você vai gastar 300 dólares por mês. Aí você pensa assim, tá, isso aqui é bastante, né? Dá quase 1.500 reais. Só que, como eu falei, se você for montar 1.500 reais por mês, aí você vai usar num ano, dá como se fosse 18 mil. Aí, então, que eu falei, no mínimo 5 anos de você montar o setup. Não estou dizendo um setup com essa placa, claro, né? Eu propus um setup com, com uma RTX, acho que é a, a 4090, que ela custa uns 20 mil, assim, mas se você for comprar duas, vai dar uns 40 mil, aí até se montar o computador. E eu não sei, acho que ela só tem 24 de RAM, tá? Você precisaria de mais, nem daria esse preço aqui. Mas enfim. E se você fizer as contas por na ponta do lápis, sem contar a energia, né? Que isso daqui puxa quase um chuveiro, né? Deve dar mais de 1.000 watts, sei lá. Um chuveiro uns 5.000 watts, 5.000, 6.000, 7.000. Aqui ele abriu aqui as contas, ó. Não lembrava. Então, como eu falei, fica em torno de 18 mil dólares por mês. Aí, se você rodar bastante, né? Daria aqueles 8 anos que eu falei para você se pagar. Aqui tá o preço, ó. Você gastando aqui, se você usar 100 horas por mês, que só paga só pelo que você usa, vai gastar 170 dólares. E aí demoraria 8 anos para se pagar você comprando, porque as memórias estão muito caras, né? Hoje em dia. Ele está explicando aqui, se eu fosse comprar essa GPU, essa daqui custa 8 mil dólares, que daria 40 mil reais. E, então, por isso que o Nemotron, ele, no HomePod, né? Ele é uma alternativa barata, né? Na verdade, me confundi, que eu estava falando do repositório. Por que que esse repositório é interessante? Você pega ele, joga para uma IA, e você pode adaptar para outros IAs. Porque o que que acontece? Aqui ele tem um setup, que ele tem um script que vai deixar sempre o worker pronto para ele inicializar rápido
e também para gerenciar o Network Volume, que é a montagem dos arquivos. O que que eu sugiro então? Se você for trabalhar com Rampod Flash, leia o artigo, né? Leia o GitHub oficial deles. Aí você pega esse repositório aqui do Rampod Flash Nemotron e joga para sua IA para ela montar uma skill de Flash, né? Flash que é a skill do GPU serverless e, e melhorar esse setup para se adaptar para outras IAs. Como eu falei, se você quiser uma IA que gera vídeo, jogos. Então vou fazer exemplos posteriormente. Mas por enquanto aqui eu só quero trazer essa ideia do serverless de GPU, porque ela é importante, porque é privacidade, é muito mais barato que montar a sua máquina e então traz um desempenho. Você pode experimentar vários modelos de IA que não tem disponíveis por aí. Você vai lá no Hugging Face, você escolhe o seu modelo, você baixa ele e roda na nuvem. Então você vai conseguir fazer esses experimentos com um relativo baixo custo. Como eu falei, tem esses scripts aqui, tipo warm-up e tal, que é para deixar ele para carregar logo, porque a primeira vez que ele está dizendo aqui assim, ó, que ele vai ter que copiar o modelo para RAM e tal, fica 8 minutos para fazer isso. 8 minutos, aí depois 3, 4. Então se você aceitar pagar um pouco mais, aí ele vai fazer um boot mais rápido, porque senão ele está dizendo assim, se fosse usar os flash boot aqui, né, os workers morrem a cada 5 minutos, no que ele está explicando. Aí um cold start demora muito. Aqui 10 segundos. Aí se você deixar esse always on aqui, e você pode usar essas ferramentas para, por exemplo, você põe um Quen Code, ou que nem esse Nemotron, e liga no Cloud Code. Aí você usa o seu agente de IA normalmente, ou num Hermes, no OpenCloud. E como eu falei, claro que vai sair caro, né? Se você estiver pagando aqui, se você usar 100 horas, está pagando US$ 170, ele vai dar ali quase R$ 1.000. Só que você foge do sistema tradicional, que você está pagando assinaturas, que elas têm cotas, às vezes fica lento demais. Então é uma alternativa, né? E se você está procurando por alternativas, eu sugiro o HomePod Flash. Como falei, não tenho nenhuma afiliação com eles, porque você pode procurar concorrentes que tenham tecnologias parecidas, né? Porque isso daqui não é impossível que logo se torne um padrão de mercado que você tem uma biblioteca, que você define os endpoints e você escolhe em qual nuvem você quer rodar, né? Uma questão de tempo, ele só foi lançado há 6 meses atrás. Então eu vou deixar o link para o artigo, para o HomePod, as principais páginas de preço e vou procurar ali o meu link de afiliado se você quiser experimentar. Eu não lembro se você ganha alguns dólares a mais se usar o meu link, mas eu lembro que eu coloquei US$ 10 lá e gerei só umas imagens nos vídeos, eu ainda não usei muito. Aí eu quero fazer esse experimento depois. Eu quero escolher um modelo legal, né? Tô pensando em pedir para a IA fazer um que é do Ace Step, que é uma IA de geração de música, e que eu não consegui rodar localmente. Ou senão eu vou usar um Quencode, ou talvez esse próprio Nemotron, né? Que eles falam que acaba sendo bom. Então é isso. O tema de hoje foi GPU serverless, suas vantagens e desvantagens. Obrigado, curtam o vídeo, compartilhem para que a gente continue poder crescer, né? Que a gente possa crescer o canal e produzir esse conteúdo.